Bem, turma, eu comentei com vocês que dentro da imitanciometria nós temos dois grandes procedimentos, né, que é a timpanometria e o reflexo acústico. Então eu vou utilizar aqui os slides que foram feitos pela Taisane Sanguibushi, que na época era minha mestranda, hoje é doutoranda, e a ideia é nós conversarmos nessa videoaula sobre reflexo acústico. Então, dentro das medidas de imitância acústica, dentro da imitanciometria, a gente tem a timpanometria e os reflexos. Nós conversamos bastante sobre timpanometria, conversamos bastante sobre essa avaliação de orelha média, sobre essa avaliação de sistema tímpano-auricular, e dentro da timpanometria, então, as curvas A, D, A, R, B e C, e eu faço a timpanometria, então, introduzindo um tom teste na orelha do paciente, junto com uma pressão, e a montagem do paciente para isso é uma sonda, que vai dentro da orelha com bastante vedação. Então, aqui eu consigo captar a condição de orelha média do paciente. Os reflexos acústicos, eles vão ter a mesma montagem do paciente. Eu vou colocar a sonda e vou colocar o fone no paciente. Então, aqui eu estou fazendo timpanometria da orelha esquerda, reflexo acústico da orelha direita, e depois ao contrário. Estou fazendo timpanometria da orelha direita, reflexo acústico da orelha esquerda, quando a gente está falando de reflexo contralateral. O que é ser contralateral? Eu estimulo de um lado e eu capto do outro, cruzando, então, pelo arco reflexo. É isso que a gente vai explorar hoje, o arco reflexo e como que acontece o reflexo acústico. Então, ele depende totalmente da orelha média, porque a captação ela vai ser aqui, na sonda contralateral, então eu vou estimular desse lado com o fone, vou captar desse lado. A condição de orelha média desta orelha, onde o reflexo vai ser captado, ela é fundamental. Então, eu tenho total dependência da orelha média para o reflexo acústico, tanto na aferência quanto na eferência, mas na aferência eu tenho uma relação dessa orelha média com o limiar, mas na eferência é em função da inserção do músculo do estapédio que vai fazer essa contração e vai estar conectado com o estribo e o estribo com os outros fascículos da cadeia timpano-auricular. Então eu dependo totalmente da orelha média para eu ter esse reflexo que foi desencadeado sendo captado. A captação é sempre do lado da sonda. Então, eu comentei, né, sobre o arco reflexo, porque a gente vai estar avaliando a via auditiva central, numa porção baixa dela, com estruturas bem específicas, mas eu estou, sim, fazendo uma avaliação que cruza pelo oitavo par craniano, pelo complexo olivar superior e desce pelo sétimo par craniano. Então, a subida desse som, a aferência, é pelo oitavo par craniano, cruzando no complexo olivar e descendo pelo sétimo par craniano, que vai se encontrar com o músculo do estapédio lá conectado com o estribo na orelha média. Então, é isso que a gente vai falar nesta aula. Eu preciso ter muita clareza do que eu estou fazendo, do que eu estou avaliando, para eu conseguir fazer as corretas interpretações clínicas. Então, essa imagem, ela tem que ser muito clara para a gente, eu tenho que saber aqui esse funcionamento mecânico do sistema timpano-auricular, essa conexão que existe aqui do estribo com o músculo do estapédio, que vai ser inervado pelo sétimo par craniano na eferência, para eu entender que é aqui, nessa região, que o reflexo acústico ele é captado. Ainda eu preciso ter muita clareza da via auditiva central, então a gente vai, quando a gente está fazendo a aferência, né, a gente vai ter esse som passando pela cóclea, subindo pelo oitavo par craniano, e ele vai cruzar para o outro lado da via auditiva, com respostas, então, do complexo olivar superior para esse estímulo. É uma resposta reflexa. É uma resposta reflexa a um som de forte intensidade. Então, o reflexo, o nome já diz, né? Reflexo acústico. É um reflexo desencadeado para um som de forte intensidade. As porções da via auditiva, elas precisam ser claras para a gente
então eu fico aqui nessa região do tronco encefálico quando eu penso em reflexo acústico. Então o cruzamento do arco reflexo ele acontece aqui. Então se eu pudesse desenhar o que acontece, né? No momento que eu coloco o fone aqui neste lado, esse som vai entrar pelo conduto auditivo, passar pela orelha média, passar pela cóclea, subir pelo oitavo par craniano, cruzar no tronco encefálico pelo complexo olivar superior, e daí ele vai descer pelo sétimo par craniano, que vai estar lá conectado com o músculo do estapédio, que vai contrair, e esse resultado desse caminho todo, ele é o reflexo acústico. Então, o reflexo acústico, ele envolve diferentes estruturas, e é por isso que a gente chama ele de arco reflexo. Porque a gente enxerga mais ou menos um arco acontecendo, né? Em reflexo a um estímulo de forte intensidade. As estruturas que vão estar contempladas, então, eu começo, né, cruzando pela orelha média, eu tô com o fone aqui, lembrando que eu estou falando do reflexo contralateral o tempo todo. Eu vou estar com o fone aqui e a sonda aqui. O reflexo, sendo um som de forte intensidade, ele vai desencadear 70, 90 dB acima do limiar auditivo do paciente. 70 a 90 dB acima do limiar auditivo. Então, o fone está aqui, a sonda está aqui. Esse som de forte intensidade que vai ser estimulado aqui, ele vai passar pelo conduto, pela orelha média, pela cóclea, sobe pelo oitavo par craniano, cruza no complexo olivar superior, desce pelo sétimo par craniano e vai chegar lá na cabeça do estribo, na orelha média. Então, essa aqui, ó, é a ligação, é a conexão que vai fazer a existência do reflexo acústico. Então, o reflexo, ele vai ter todo esse caminho, ele vai ter todo esse percurso, que é um arco, e vai finalizar aqui com a contração desse músculo, fazendo uma movimentação do estribo e, consequentemente, da cadeia ossicular, e essa movimentação do estribo e da cadeia ossicular vai ser captada pela sonda. Então, aqui desse lado vai estar a sonda, e essa contração desse músculozinho aqui está a sonda, a contração desse músculozinho vai movimentar o estribo e, consequentemente, o sistema tímpano-muscular, e isso, no equipamento, vai ser verificado por nós como um reflexo acústico. Então, a captação se dá aqui, ó, nessa estruturinha aqui, que faz o estribo e, consequentemente, a cadeia tímpano-muscular se movimentar, e é essa movimentação que a gente capta como reflexo acústico. Então, a integridade desse trajeto, ela é essencial para que o reflexo possa ser desencadeado. Mas não basta ele ser desencadeado, não basta ele vir todo esse caminho. Ele tem que vir todo esse caminho, mas ele tem que ser captado aqui, ó. Ele tem que ser captado na orelha média contralateral. Então, sempre vocês têm que imaginar isso aqui. O paciente vai estar com o fone desse lado e com a sonda desse lado. O equipamento, esse aqui é um dos equipamentos, né, que a gente tem na nossa universidade, no hospital, na clínica escola, e ele tem, então, essa peça aqui, que é a sonda, que é essa daqui, ó, que vai ficar na orelha do paciente, que é onde a gente faz a timpanometria, e o fone, que tá aqui, que é onde a gente faz a pesquisa do reflexo acústico. Então, timpanometria, reflexo acústico contralateral, mas a gente também vai falar um pouquinho do reflexo acústico ipsilateral. Aqui, né, temos uma fotinho de um bebê, então ele tá com a sonda na orelha esquerda, com o fone na orelha direita, então eu tô fazendo a estimulação desse lado, é aqui que eu vou ter um som de forte intensidade, aqui vai ser de pi, 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 nas frequências de 500, 1000, 2 e 4, são essas 4 frequências que a gente pesquisa o reflexo acústico, que são as principais frequências para a banana da fala, para a percepção de fala e, consequentemente, para nós buscarmos a resposta reflexa do sistema nervoso auditivo central. Então, aqui no fone vai sair esses apitos que vão ser estimulados por nós. Esse estímulo ele vai ser de curta duração e de forte intensidade, então a gente vai usar esse botãozinho aqui, vai fazer um estímulo de
1 segundo, no máximo 2 segundos, porque realmente é um estímulo forte, porque ele tem, o reflexo ele só é desencadeado numa intensidade acima do limiar auditivo. Então, para eu desencadear uma resposta reflexa do sistema auditivo, eu não consigo desencadear com sonzinhos de fraca intensidade, eu preciso que seja um som de forte intensidade. Então, esse acréscimo de intensidade, essa subida da intensidade, ela vai ser muito observada por nós, a gente vai ficar observando o rosto do paciente para ver se ele não tem desconforto, para ver se não está incomodando, e ver se realmente a gente pode fazer essa busca até a intensidade máxima do equipamento. A gente começa essa busca normalmente em 80, 90 dBs, e a intensidade máxima do equipamento é 110 ou 120, depende do equipamento. Então, esse reflexo, ele é uma contração reflexa da musculatura da orelha média, que é produzida como uma resposta a uma estimulação sonora de suficiente intensidade e duração. Essa suficiente intensidade tem uma relação com o limiar auditivo, então ela tem que ser 70 a 90 dBs acima desse limiar. A duração, então, como eu comentei, eu vou estimular 1 segundo ou 2 segundos. Essa contração reflexa da musculatura da orelha média é essa musculatura aqui que eu tô falando, que está inseridinha ali no estribo e vai fazer toda essa mecânica de orelha média acontecer, de sistema tímpano-ossicular. Aqui vai estar a sonda, e é essa mecânica, essa movimentação que eu vou captar aqui na sonda. Eu já mostro para vocês como que a gente visualiza essa captação no equipamento. Só fui ver se estava gravando direitinho. Então, essa captação, eu já mostro como é que a gente observa. Então, devido à alta complexidade desse mecanismo neural que está envolvido nesse circuito nervoso do arco reflexo estapediano, as funções relacionam-se à capacidade de proteção da orelha média, localização sonora, detecção e inteligibilidade de fala, atenuação do efeito do ruído ambiental na compreensão de fala e a atenuação do ruído na mastigação e dos movimentos mandibulares durante a fala. Então, a literatura traz para a gente que o reflexo acústico ele é importante para tudo isso. Então, no momento que o sujeito tem toda a condição de mecanismo neural, de arco reflexo e de orelha média, para ter reflexo acústico e não tem, ele perde, então, uma proteção da orelha interna, ele pode ter dificuldade de localização sonora, de detecção e inteligibilidade de fala, pode ter mais dificuldade de percepção de fala no ruído, e pode ter muito mais dificuldade, incômodo, desconforto com esses movimentos, mas com esses ruídos do movimento mastigatório e dos movimentos que a gente faz para falar. Então, o reflexo, ele é super importante. É uma avaliação simples, é uma avaliação fácil de fazer. A gente não demanda de alta sofisticação e tecnologia em equipamentos, é um equipamento de medida de imitância acústica, mas ele pode nos dizer tudo isso. Então, eu sempre falo que o reflexo é uma avaliação simples do sistema nervoso auditivo central, mas que já nos fala muito sobre essa complexidade desse mecanismo neural envolvido no arco reflexo. Então, eu não posso nunca esquecer que o reflexo acústico, ele é captado na orelha média. Então, a captação é aqui. Então, eu preciso de uma condição boa de orelha média para captar esse reflexo. Eu preciso de uma curva timpanométrica do tipo A, uma AR que não seja tão rígida, uma AD, porque senão eu vou ter uma ausência de reflexo acústico, mas que não tem nada a ver com aqueles possíveis sintomas que eu acabei de falar. Dificuldade de percepção de fala, dificuldade no ruído, dificuldade de localização sonora, e sim tem a ver com a condição de orelha média que não permitiu com que esse reflexo fosse captado. Ele pode até ter sido desencadeado, mas ele não foi captado.
Então, a captação depende totalmente da orelha média. Tem que ser alguém da família A recebendo esse reflexo, que vai receber toda essa complexidade desse mecanismo neural aqui, que vai chegar aqui. Então, por isso, essa linha preta aqui, tentando traçar esse caminho, mostrar esse caminho para vocês. Clinicamente, essas informações aqui não podem sair da nossa cabeça. Um paciente que tem toda a condição para ter reflexo acústico e não tem, ele pode apresentar todas essas dificuldades. Então, o reflexo, ele é importante, ele precisa ser bem feito e ele precisa ser bem interpretado clinicamente por nós, porque ele vai trazer uma resposta reflexa do complexo olivar superior, que é uma estrutura super importante quando a gente estuda processamento auditivo e habilidades de processamento auditivo. Então, no complexo olivar superior, a gente tem a geração, o início de muitas habilidades importantíssimas para a gente conseguir ter localização sonora, atenção auditiva, percepção de fala no ruído, dentre outras habilidades que eu vou construindo até esse som chegar no meu sistema nervoso auditivo central. Nós temos dois tipos de reflexo. O contralateral, que foi o que eu comecei falando dele desde o início, que ele é mais complexo e ele passa pelo arco reflexo estapediano. E o ipsilateral, que ele é mais simples e desencadeado e captado do mesmo lado. Então, quando a gente tem essa montagem do paciente, o fone está aqui e a sonda está aqui, eu estou estimulando desse lado, eu estou cruzando em todas as estruturas desse mecanismo neural que a gente acabou de falar, que é o arco reflexo, e eu estou descendo pelo sétimo par craniano, que está lá inervando o músculo do estapede, que vai contrair e vai fazer o estribo se movimentar, e a gente vai captar esse reflexo. O reflexo ipsilateral, ele sobe e desce por aqui. Então, o estímulo vai sair daqui e a captação vai ser aqui. Então, esse cruzamento no complexo olivar superior, ele não acontece. No cruzamento, eu tenho investigação, interpretação de 75% das fibras da nossa via auditiva. No momento que eu faço o ipsilateral, que sobe e desce pelo mesmo lado, eu estou olhando só 25% dessa via auditiva. Então, quando a gente diz que ele é mais simples, é no sentido de que ele demanda muito menos do sistema auditivo em relação a essa complexidade neural para acontecer. Na UFSM faz um tempo já que a gente só faz a pesquisa do contralateral. A gente vai repensar isso, vai rever agora com a chegada das novas professoras, a chegada das novas colegas da audiologia, mas tem alguns anos que a gente só faz a pesquisa do reflexo contra. Justamente porque ele realmente investiga, analisa o arco reflexo estapediano. O ipsilateral, então, como eu comentei, ele é desencadeado pela sonda, captado pela sonda, então pega 25% só das fibras da via auditiva, e é isso que acontece, né? O som sobe e desce pelo mesmo lado. Então, eu vou ter a aferência, o termo aferência é a subida. O termo aferência é a subida do som. O termo eferência é a descida do som. Então, a aferência são todos os componentes sinápticos que eu preciso para o som subir. Eferência, componentes sinápticos que eu preciso para essa resposta de descida do sistema auditivo acontecer. Então, aqui a gente fez a Taissane lindamente tentou simular para a gente, isso aqui sendo a sonda e essa conchinha preta aqui sendo o fone. No ipsilateral, então, vocês percebem que aqui eu tenho duas linhas pretas, porque aqui tá a sonda, né, ali no slide, vai subir e vai descer por esse lado. Eu não tenho o cruzamento do arco reflexo. O ipsilateral, então, ele tem um lugar, né, na folha de áudio. Na folha que nós estamos usando agora, que na UFSM, esse lugar foi retirado, mas nas antigas tinha, então, esse lugarzinho para o reflexo ipsilateral.
Referencial, esse ref aqui, é referencial, que é o valor no qual o reflexo aconteceu, o valor no qual o reflexo foi desencadeado e captado. A gente busca o limiar do reflexo acústico da mesma forma que a gente busca o limiar auditivo. Então, pensando no reflexo contralateral, eu vou fazer, então, todo o arco reflexo, né? Como eu comentei com vocês, eu vou desencadear pelo fone, eu vou cruzar o mecanismo neural todinho, oitavo par craniano, antes dele, orelha média, cóclea, oitavo par craniano, complexo olivar superior e a descida pelo sétimo par craniano, que vai estar lá conectado com o músculo do estapédio, que vai contrair. Então, ele vai ser desencadeado pelo fone, captado pela sonda, vai cruzar o arco reflexo e com isso ele tem essa complexidade. Então, aqui tem uma representação, né? Aqui está o fone. A aferência, então, mecanismos de subida, cruza no complexo olivar superior, eferência, mecanismos neurais de descida. A descida acontece pelo sétimo par craniano, por isso que a gente consegue falar de paralisia facial, falar sobre a paralisia facial quando a gente faz reflexo acústico, porque vai estar a sonda aqui, o fone aqui, vai subir, vai descer, essa descida pelo sétimo par craniano avalia, então, ele e os mecanismos neurais nele envolvidos, e eu consigo fazer inferências e pensar sobre prognóstico dentro de um quadro de paralisia facial. Aqui eu pego, então, 75% das fibras da via auditiva. Eu comentei antes que a gente busca o reflexo acústico nessas 4 frequências. Então, são as mesmas 4 frequências que a gente usa para fazer laudo de grau de perda auditiva pela Organização Mundial da Saúde de 2020, que é o que a gente está usando agora. São frequências super importantes dentro da banana da fala e dentro dos mecanismos neurais que eu preciso para a percepção dos sons da fala e para, além disso, para proteção de orelha média, para localização sonora, para atenuação dos ruídos, que são aquelas funções, aquelas aplicabilidades do reflexo acústico. Pelo reflexo acústico, a gente também consegue fazer uma previsão de limiar auditivo, investigação de tumor no oitavo par craniano, paralisia facial, recrutamento, decrutamento, todas essas colocações que eu estou fazendo são em relação às aplicações clínicas do reflexo acústico. Então, sendo pesquisado nessas 4 frequências, o paciente vai escutar diversos sons de forte intensidade, começando mais ou menos em 80, 90 dB, vai depender do limiar auditivo do paciente. Lembrando que o reflexo não desencadeia numa intensidade fraquinha, ele precisa de fortes intensidades para ser desencadeado. Então, para esse momento de gravação de aula, eu queria deixar esse recado, eu não vou me estender mais. Eu quero só fazer uma explicação sobre esse quadro para eu me encaminhar para o final dessa minha primeira explicação em relação ao reflexo acústico. Então, quando eu recebo um exame que eu tenho só os reflexos acústicos, aqui tem referencial e diferencial, ref-dif. Eu não vou entrar no dif, no diferencial agora. Eu quero só explicar o referencial. Então, aqui, quando eu falo contra da orelha direita significa que eu estou estimulando a orelha direita e que a sonda está na orelha esquerda. Então, esses valores aqui, 85, 90, 90 e 95, são os valores de limiar do reflexo acústico que essa orelha me respondeu, que cruzou pelo arco reflexo e foi captado desse lado. O início todo veio daqui. A estimulação foi aqui. Eu estimulei orelha média, cóclea, oitavo par craniano, cruzei no complexo olivar superior, desci pelo sétimo par craniano, encontrei o músculo do estapédio, ele contraiu,
fez a mecânica de orelha média que eu captei como um reflexo presente no equipamento, e o valor, o limiar que esse reflexo foi observado no equipamento foi esse daqui, 85, 90, 90, 95. Esse aqui é um reflexo absolutamente normal. Na orelha esquerda, contra da esquerda, consequentemente, a sonda está na orelha direita, então eu tenho um reflexo em 90, 90, 95 e 100. Esses reflexos acústicos, essa busca de reflexo acústico é uma busca pelo limiar do reflexo. Então, mais uma vez, da mesma forma que eu busco o limiar auditivo, eu busco o limiar do reflexo acústico. Porque depois o diferencial, ele vai ser super importante dentro de uma análise mais detalhada do reflexo, porque o diferencial nos fala sobre a função coclear e sobre a função retrococlear. Ela vai falar da cóclea e do oitavo par craniano, que eu estou falando de recrutamento ou de decrutamento. Recrutamento objetivo de Metz, ou decrutamento. Então, eu vou voltar nisso com certeza, mas eu preciso... O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso refinar essa minha busca do valor do reflexo, eu não posso colocar qualquer valor, porque o valor do reflexo, ele vai ter relação direta com o diferencial. Esse diferencial é a diferença em relação ao limiar auditivo, mas que nos fala muito dentro ainda do reflexo estapediano. Então, eu vou concluindo por aqui, e o meu principal desejo com essa videoaula é que tenha ficado claro a complexidade e a importância do reflexo acústico dentro da avaliação audiológica básica. Não é só o reflexo acústico, é o reflexo acústico. Então, só para não deixar de mostrar nessa gravação, eu vou compartilhar aqui um desenho que eu fiz essa imagem numa visita à FMU. FMU é uma universidade em São Paulo. Quem fez esse material foi um grupo junto com a professora Márcia Suzuki, que é uma profissional que eu admiro muito, que era professora da FMU num dado momento, hoje não mais. Então, os alunos fizeram esse lindo desenho. Então, aqui eles mostram a aferência, a eferência, então, a subida do som, o cruzamento e a eferência, e todas as estruturas aqui envolvidas no arco reflexo. Então, aparece muito bonitinho orelha média, cóclea, labirinto, oitavo par craniano, cruzamento no complexo olivar superior, lá no corpo trapezoide. Aqui tá, né, o complexo olivar superior, a descida pelo sétimo par craniano, que vai estar lá conectado com o estribo. Então, tá ali o músculo que a gente viu numa foto antes, bonitinho ali, o músculo do estapédio, ó, conectado com o estribo, que vai fazer essa mecânica aqui, essa movimentação acontecer, para esse reflexo ser captado nessa sonda aqui desse lado. Então, a gente vai voltar muito nesse desenho ainda, porque só entende reflexo acústico quem enxerga o arco reflexo. Porque pelo reflexo acústico a gente consegue fazer previsão de limiares auditivos, investigação do oitavo par craniano para um neurinoma, por exemplo, ou para outras questões de avaliação retrococlear, como para processamento auditivo, percepção de fala. Eu faço avaliação para o recrutamento, avaliando a cóclea, para o decrutamento, avaliando o oitavo par craniano, e lembrando muito daquele slide que traz a importância do reflexo acústico para a percepção de fala no ruído, para a localização sonora e para a atenuação de ruídos fracos que podem se tornar desconfortáveis para o paciente quando ele não tem reflexo acústico. Então, inquestionavelmente, é uma avaliação de extrema importância dentro da avaliação audiológica básica. Tá bom? Até a próxima, então. Vou concluindo por aqui essa explicação de reflexo acústico de hoje. Muito obrigada, um abração para todo mundo.